A gente vai falar então um pouco sobre Evasion, né? Vai falar sobre como evadir aí alguns mecanismos de defesa. Vai trocar um pouco de ideia sobre encoding e filtering, né, em aplicações web, como funciona um pouco de obfuscação em relação a código-fonte e até artefatos maliciosos em relação a explorações em aplicações web também, né? Lembrando que a gente não vai falar de obfuscação no nível de obfuscação de malware, por exemplo, e compactors e cryptors que o pessoal utiliza aí em relação a mais low level, né, quando a gente fala de exploração de infraestrutura. A gente está falando aqui de aplicações web, então a parte de obfuscação ela é um pouco mais high level aí, né? E por final aqui a gente vai conversar também sobre uma exploração de uma falha em implementação de WAF. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo real, né, de uma exploração que eu fiz do ambiente da PlayStation, lá da PSN, né, no programa de bug bounty deles. Eu vou trazer para vocês aqui também como funciona a parte de bypass aí em mecanismos aí de WAF de mercado, né, não WAFs aí de back-end, tipo o Mod Security, por exemplo, na Apache, né, é mais voltado para WAFs comerciais aí mesmo, né, que o pessoal implementa aí em infraestruturas corporativas, beleza? Todo o conteúdo dessa apresentação está disponível lá no meu GitHub para vocês, então tá o link aqui, se alguém puder mandar no chat ali depois o link para a galera. Essa apresentação toda aqui está disponível lá, tá, para vocês, quem quiser consultar depois, pode seguir lá para buscar mais conhecimento com relação ao que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá? A gente vai conversar sobre bypass, né, até o título da palestra aqui é a arte do bypass, né? Por que a arte do bypass? Porque o bypass, ele de fato é uma coisa que não é tão simples de se fazer e demanda de uma certa criatividade da pessoa que está ali, né, o analista que está desempenhando aquele teste, aquela função de conseguir bypassar, né, contornar, né, o bypassar seria contornar, né, algum mecanismo de defesa. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês aqui, né, é o que seria a evasão, né, o evasion? Vocês têm ideia do que seria o evasion, né? O que seria você evadir-se, né, de conseguir dar esse bypass, você conseguir burlar um mecanismo de defesa, né? Então, basicamente, nas infraestruturas aí hoje em dia, né, tanto na parte de estrutura quanto na parte de desenvolvimento, existe uma série aí de mecanismos e procedimentos, né, protocolos para se desenvolver aí ambientes seguros, né? Então, até o pessoal de Blue Team aí não fique muito ofendido, mas o Evasion aqui, então, eu trago para vocês como a arte de fazer o Blue Team chorar, e tô brincando, não é isso não, pessoal. A parte do Evasion seria no sentido da gente conseguir bypassar, né, o que o pessoal aí da defesa implementa para impedir que a gente não consiga executar as ações maliciosas, né? A gente no sentido de profissional de segurança, mas é óbvio que toda a implementação de segurança ela serve aí para impedir que os meliantes cibernéticos, né, que os hackers aí do mundo real, o pessoal mal intencionado, acabe conseguindo, né, obter acessos indevidos, aí, explorar aplicações e sistemas. Então, a ideia aí da proteção cibernética é fazer com que o ambiente fique seguro, né? Até a gente, como profissional de segurança ofensiva, o nosso trabalho, né, é atuar para encontrar possíveis vulnerabilidades aí, para impedir que essas vulnerabilidades sejam exploradas de verdade aí pelos maloqueiros cibernéticos, né? Então, tirando a brincadeira aqui com relação ao Blue Team, né, a parte do Evasion aqui, ela é muito importante porque a gente consegue, com os nossos conhecimentos de hacking, fazer com que a gente torne o ambiente mais seguro. Porque utilizando técnicas de Evasion, a gente vai bypassar mecanismos de segurança e a gente vai conseguir tornar isso mais inteligente, mais seguro, né, mais forte aí contra ataques no mundo real. Então, é importante saber também que para você poder entender sobre Evasion, você precisa entender sobre as técnicas de proteção. Então, até dentro dos próprios documentos da OASP, existem vários test guides sobre os testes que a gente tem que fazer como pentester, mas também existem alguns materiais, né, que estão disponíveis para vocês entenderem como fazer a proteção. Então, o que a gente utiliza, né, como material para passar para a galera lá de corrigir o problema, né, é um bom material para você começar entendendo sobre bypass, porque você vai entender como que o pessoal implementa um filtro, por exemplo, de conteúdo, uma word list, né, uma blacklist ou whitelist de possíveis comandos que podem ser enviados. Como é que você vai bypassar isso? Você tem que entender como é que o cara implementou, né? Então, é fundamental você entender aí quais são as técnicas de proteção para depois você começar a pensar, né, nas técnicas de bypassar essas proteções. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é bem básico em relação a bypass, tá? Talvez não seja básico para quem está no início da carreira de pentester,
mas para quem já está aí, tá atuando como pentest, pode ser uma base para iniciar os estudos de bypass, beleza? Então, a evasão, né, você se evadir dessas proteções, né, você pode fazer isso de diversas maneiras, tá? Eu trouxe para vocês aqui algumas coisas para a gente dar uma estudada, uma conversada hoje sobre isso, para vocês poderem estudar mais a fundo, né, sobre os temas. A gente vai começar falando aqui, então, como você vai fazer para dar um bypass, né, nos filtros, né, de aplicações web. O que são esses filtros, né, em aplicações web? São quando o cara lá, o desenvolvedor, pega e faz um filtro que não deixa você digitar um alert, por exemplo. Como é que você vai bypassar isso? Quando o cara não deixa você colocar uma aspa simples, por exemplo, não deixa você pôr uma aspas duplas, será que ainda é possível explorar? Não. Ou o cara colocou lá no código dele lá uma classe lá, uma função de sanitization lá e pronto, tá seguro para sempre, ninguém nunca mais vai conseguir bypassar, né? Eu acho que esse é uma provocação válida, tanto para o pessoal aí de defesa cibernética ou até mesmo desenvolvedores que estão assistindo essa palestra, quanto para a galera aqui que é pentester, né, que vai explorar aí as vulnerabilidades. Então, basicamente, a gente precisa pensar que não é só porque o cara fez um sanitization lá, né, tá usando, sei lá, um prepared statement lá que não vai deixar você inserir uma aspas duplas lá que vai ser impossível de alguém conseguir fazer um bypass, né? Então eu trouxe aqui alguns temas para a gente iniciar o estudo com relação ao bypass, né? Que é com relação ao encoding, né? Que a gente já vai falar mais sobre isso, a obfuscação, né, de código e a exploração de falhas de implementações. Mas o principal, né, a principal ideia que eu quero trazer para vocês hoje aqui, que para você conseguir fazer um bypass, né, você precisa fazer algo que não é esperado, né? Então, até coloquei essa imagem aqui para vocês lembrarem sempre disso, que como é que você vai fazer um bypass? Você vai ter que fazer uma coisa que o cara não está esperando, né? Se ele está esperando que você clique com o joelho, você vai lá e clica com o nariz. Então, isso seria o bypass, né? Você fazer uma coisa que não é esperada e conseguir chegar chegar num objetivo ali que não é o que o desenvolvedor, né, o pessoal ali que desenvolveu a aplicação está esperando, beleza? Então sempre lembrem disso, de fazer algo que não é esperado, algo que o cara não está esperando lá de lá. Então, para a gente começar a falar de encoding aqui, né, quando fala de encoding, eu acho que o que vem na mente de todo mundo aí, né, é o percent encoding, que é o que a gente utiliza aí nas URLs, e é a primeira coisa que vem na cabeça quando fala de encoding, né, o percent encoding aqui ele é uma representação, né, um data octet ali, para representar um caractere, né, para poder você enviar isso como uma requisição. Tem até RFC 3986 aqui para vocês verem com relação a isso, para entender um pouco mais sobre o encoding. Já é um começo para a gente começar a entender sobre a maneira de se mandar coisas aí para a aplicação, né, sem que seja realmente o que está sendo enviado. Mas o fato de você usar um percent encoding não é o suficiente para você conseguir bypassar mecanismos de defesa, né? Porque se você mandar ali um percent 27, vai continuar sendo uma aspas, né? Então, a hora que chegar na aplicação, vai continuar chegando como uma aspas. Então, vai um pouco além disso. Mas quando a gente fala de encoding, todo mundo já provavelmente já ouviu falar de base 64, né, base 32, tem vários tipos de encoding, mas tem vários encodings que a gente consegue utilizar aí durante as nossas explorações que podem ajudar a gente a dar bypass em vários tipos de mecanismos de proteção, e principalmente em proteção de código, né? Então aqui eu estou usando o exemplo aqui do e-comercial, né? Então eu trouxe aqui para vocês o Unicode, o Hex Code, o HTML Code, CSS Code. Existem vários tipos de encoding que você pode acabar utilizando aí nas requisições para conseguir bypassar alguns tipos de filtro, né? Bypassar alguns tipos aí de bloqueio do lado de lá da aplicação. Então reparem aqui com foco no Unicode, que é uma coisa muito importante da gente se ter em mente com relação ao nosso bypass, porque se você pegar para estudar, né, o protocolo HTTP, como é que funciona todo o envio dos dados, como é que a aplicação vai receber, como é que a aplicação vai tratar esses dados, né, é muito diferente do que a gente simplesmente vê ali no alto nível, ali onde a gente está enxergando, né, as coisas escritas na nossa linguagem, né, como a gente consegue entender. Então existem algumas técnicas. Você pega, por exemplo, o encoding, enquanto a aplicação está esperando lá que você mande, né, uma string lá sobre alguma coisa, existem maneiras de você utilizar, por exemplo, base 64, como eu estou mostrando para vocês aqui, para você fazer um decoding para abrir alguma coisa que um filtro não deixa, né? Aqui, por exemplo, está utilizando em PHP uma tag ali para poder abrir um
um arquivo, né, ó, aqui onde a gente está chamando ali o /tc /pswd ali e convertendo isso no base 64, então a gente vai conseguir fazer com que a aplicação mostre isso. Um outro exemplo, você quer ver um código-fonte, você achou uma falha lá de LFI, por exemplo, e você consegue, né, trazer algumas páginas da aplicação. Aí o arquivo de config lá da aplicação, vamos supor que é em PHP, e a hora que você tentar abrir isso no browser, obviamente o browser não vai trazer para você o código-fonte, né? Porque o web server vai renderizar aquilo ali, vai reproduzir aquele PHP, né? Então você não vai conseguir ter o código-fonte daquilo. Então como é que você faria um bypass, né? Como é que você ia conseguir trazer aquele código-fonte, por exemplo, dessa classe ali onde está sendo feita uma connection string com um banco de dados, por exemplo, você poder dumpar ali a credencial de acesso do banco de dados. A hora que você tentar abrir esse arquivo, não vai abrir, né? Porque é o PHP lá e tal. Então, se você utilizar, por exemplo, o encoding aqui de base 64, né? Converter isso para base 64, você vai conseguir trazer aquela informação. Aí, a hora que você decodar na tua máquina, aquele base 64, você vai conseguir ter acesso ao código. Então, um exemplo, né, de um bypass aí que você está fazendo utilizando, né, um base 64. Então, é legal vocês iniciarem os estudos sobre encoding, porque isso ajuda muito na hora de você fazer bypass aí de vários tipos de mecanismos, né, de defesa, tanto para o AFIS, né, Web Application Firewalls, quanto para aplicações aí, o pessoal desenvolvendo, né, esse tipo de proteção aí na aplicação para impedir a nossa ação maliciosa aí, né. Eu acho que eu tô indo um pouco rápido, porque tem bastante coisa para passar para vocês aqui. Vou tentar segurar um pouquinho. Uma coisa muito legal ainda sobre o encode, né? Quando a gente fala de Unicode, né, que é a maneira global aí de se reproduzir caracteres, né? Então existem algumas técnicas, que nesse caso aqui eu tô mostrando só uma representação visual para vocês, né, não sei como falar isso, de visual spoofing, que seria no sentido assim, tem gente que usa muito esse tipo de técnica para dar bypass em mecanismos de filtro de URL, principalmente em ataques de phishing, quando você manda um phishing, né, com um e-mail lá, um e-mail HTML e tem um URL filtering, por exemplo, lá no servidor de e-mail dos caras lá, e a hora que chega o link, né, um safe links da vida, por exemplo, da Microsoft, ela vai pegar aquele link e vai analisar se ele é malicioso ou não. Às vezes você consegue fazer alguns bypass, né, utilizando aí o Miglif, que seria o Visual Spoofing, mas não é esse o nosso foco aqui, né. O que eu tô querendo mostrar para vocês aqui? Então eu fiz aqui alguns, peguei a letra E e a letra O ali, ó, e mostrei a reprodução ali utilizando o Unicode, né, que seria o U mais 006F ali para ser o O, por exemplo, né, e o U mais 0065 para ser o E. Guardem essa informação aí na cabeça de vocês, porque isso vai ajudar a entender vai ajudar a entender um bypass legal aí com relação a principalmente XSS e outras injeções aí de comando. Então repare aqui que eu deixei como vermelho, né, a representação em Unicode dessas letras, só para vocês fazerem a diferenciação aí da letra com o Unicode, para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. Quando a gente chega no mundo real aqui, ó, pensando numa inserção aí de uma tag de script, vocês conseguem ver a diferença desse monte de script escrito script? A primeiro momento, quando você olha, né, você pode pensar, pô, tá tudo escrito script, né? Mas por que a aplicação do lado de lá vai ver diferente isso? Sendo que o HTML não vai fazer diferença se o script está com S maiúsculo ou está com S minúsculo. Mas por que isso se torna uma técnica de bypass? Porque quando você pega ali o contexto, né, desse Unicode, você pode ver ali aqui, por exemplo, utilizando, né, o Latin Small Letter ali, ó, o S, né, que eu estou usando como exemplo aqui, ó, ele é representado por U mais 0073. Só que se você deixa esse S maiúsculo, ele é representado por U mais 0053. Então você repare que não é mais a mesma coisa. Só que lá no HTML vai ser a mesma coisa, certo? Então, porque vai continuar sendo um S, né? O que muda é a representação desse S na reprodução lá no browser, porque o encode, né? Esse Unicode aqui ele vai ser utilizado para mostrar no browser ali a informação de uma forma que seja entendível, né, para sua linguagem. Então, vocês já devem ter visto erros aí de encoding quando você coloca um acento em alguma palavra, alguma letra, por exemplo, e fica lá um caractere esquisito. É um problema de encoding, né? Então, isso é a representação no browser ali
do usuário, né, aquela letra sendo representada. Então, repare que quando você utiliza o Unicode para alterar ali as letras que você está enviando, você pode mandar a sua tag de script que provavelmente você vai conseguir bypassar algum tipo de defesa, né, só simplesmente fazendo essa combinação de letras. Então, repare que tudo é script, mas vai chegar diferente lá no web server porque são Unicodes diferentes. Só que é claro que, assim, tudo que eu tô falando para vocês aqui, unicamente utilizando essa técnica, você não vai conseguir dar bypass em tudo, né? Existe, tipo, vários mecanismos de defesa, é por isso que é a arte do bypass, né? Você vai ter que entender como as coisas funcionam para conseguir pensar como bypassá-las, né? Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui é algumas ideias com relação a bypass para vocês conseguirem aplicar aí, né, durante os testes de vocês, beleza? Então, a gente ainda seguindo, né, no conceito aí de fazer algo que não é esperado, né? Pô, como é que eu vou fazer algo que não é esperado? Se o cara tá esperando que eu envie um dado, ele vai receber alguma coisa do lado de lá, né? Então, como é que eu vou surpreendê-lo, digamos assim, né? Cara, um alert 1 ali para fazer um teste de XSS não é a primeira coisa que todo mundo faz, né? Não é a primeira coisa que você vai mandar é um alert 1. Então, se eu quero fazer uma defesa ali, pensando bem de maneira bem simplista, se eu bloquear alert 1, você não vai conseguir testar XSS, né? Tipo, talvez. É claro que você vai conseguir, mas é um exemplo de coisa que se você tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Fazer algo que não é esperado. Tipo, pô, vou mandar um alert 1, provavelmente um AF vai bloquear aquele alert 1 na hora, porque ele tem uma assinatura para isso, né? Então é legal você sempre pensar em utilizar outros tipos de funções, outros tipos de representações para a mesma coisa que você vai fazer. Então, tipo, faça algo diferente para fazer o mesmo que você precisa fazer. Então, se eu preciso fazer um alert, pô, eu posso usar um prompt ali, posso usar um console warning, né? Posso usar um window/alert ali, como tá descrito ali para vocês. Aí vai da pesquisa de vocês sobre a tecnologia que você está tentando bypassar. Então, não adianta você tentar, você utilizar o que eu estou falando para você aqui para qualquer lugar, que não vai funcionar. Você tem que entender que isso que eu estou mostrando para vocês, né, é uma ideia que você vai utilizar como mindset para a hora de fazer uma exploração. Então você precisa no teu recon entender o que está rolando lá na aplicação. Beleza? Isso cabe no teu contexto? Beleza, consegui achar um ponto aqui onde possivelmente eu vou conseguir injetar um XSS, né? Sei lá, pega uma manipulação de um erro que está vindo lá da aplicação do cara. Você colocou um caractere especial ali e a aplicação retornou um erro mostrando o que você digitou ali. Pô, então eu já tenho um possível ponto onde eu consigo fazer ali meu XSS. Que vai reproduzir no browser, né, do cliente, ali do usuário. Então, tipo, só que se existe um filtro de palavras, por exemplo, uma blacklist, né? Vamos supor que a palavra alert está no blacklist. E quando você tentar mandar um alert 1, o que vai acontecer? Não vai poupar o teu alerta. Por quê? Porque o alert está no blacklist. E como é que você vai descobrir isso? Vai ter que testar, né? Então você vai acabar utilizando outros mecanismos ali, por exemplo, o console.warn ali, que vai jogar pro teu console lá do browser, e você vai ver, pô, tá funcionando o XSS aqui. Não necessariamente porque não popou aquele alerta, não tá vulnerável ao XSS. Talvez não popou aquele alert, porque a palavra alert está bloqueada ali com relação a uma blacklist. Né? Então é mais nesse conceito mesmo de entender aí a representatividade, né, das coisas. Então, não é necessariamente porque bloqueou a palavra alert que não está vulnerável, né? Aí cabe a gente, como pentester, descobrir isso. O mesmo acontece aqui, né, no exemplo do SQL Injection, aqui, mandando aqui o OR1 igual a 1. Né? Qual que é a primeira coisa que você vai testar, sei lá, num form, por exemplo? Vai jogar um OR1 igual a 1? É o que você vai utilizar para dar o bypass ali, para ele retornar true, para você conseguir passar, né, do mecanismo de defesa ali naquele... conseguir bypassar aquele, dando um SQL Injection, bypassando ali o mecanismo de autenticação, né? Mas se o cara tem um AF do lado de lá, por exemplo, na hora que você mandar um OR1 igual a 1, por mais que esteja vulnerável, ele já vai trigar na hora uma assinatura, né, desse OR1 igual a 1, porque é a primeira coisa que todo mundo testa. Então, é legal você já by default iniciar os teus testes mandando os testes já com pensamento diferenciado. Então, nunca testar o básico do OR1 igual a 1, por exemplo. Você pode mandar aqui usando o hexadecimal ali, ó, como está no exemplo. Você vai criando, né, o seu mindset em relação aos testes para você já iniciar testando com possíveis bypass. Então, é legal você sempre pensar que o básico nunca vai funcionar. Você sempre vai ter que fazer algo a mais, né? Eu acho que isso que se torna um diferencial e vai te fazer sempre buscar, né, o que estudar e sair do mesmo para evitar de ser pego aí por mecanismos de defesa e principalmente aí, né, bypassar aí as implementações de proteção que o pessoal implementa nos códigos, né?
Então, uma coisa muito importante aqui, né? Eu estou dando um exemplo de uma shell para você nunca usar um nome óbvio, tipo shell.php, por exemplo, porque isso além de ser identificável, né? Qual que é o problema de ser identificável? Daí você pode pensar, pô, mas o cara só vai identificar que tem uma shell, mas que até lá já unei o server. Mas não é bem assim, porque imagine que o cara tem uma ferramenta de detecção de intrusão do lado de lá, beleza? E a hora que você faz o upload desse arquivo, vamos supor que você conseguiu fazer o bypass ali de MIME type, conseguiu fazer o upload, conseguiu jogar a tua shell lá para dentro, né? Fez toda a manipulação ali dos headers e tal, pô, botou tua shell para dentro, maravilha, agora é só chamar ela. Só que na hora que você vai chamar ela lá, você vai dar um get barra shell.php. Aí o que vai acontecer? O mecanismo de defesa ali vai olhar aquele get passando na rede ali, .shell.php. Pô, isso aqui eu tenho assinatura para isso. Pá, bloqueio. Né? Então, é importante você sempre pensar, quando você tiver que manipular algum arquivo, tiver que inserir alguma coisa na aplicação, sempre tente inserir alguma coisa que vai confundir a própria aplicação. Como, por exemplo, né, eu coloquei aqui o símbolo da Abibas, que está escrito igual Adidas com o símbolo da Adidas, mas está escrito Abibas. Então, tipo, a primeiro momento, se você só bateu o olho, você achou que era o logo da Adidas, o símbolo da Adidas, né? Mas aí você olhou, não, peraí, tá escrito Abibas, né? Você tem que sempre pensar que na hora que você for fazer um upload de alguma coisa, uma request, você está fazendo, por exemplo, um teste lá que você está manipulando um parâmetro, né, get ali na requisição. Se você não cuidar com o que você está mandando, você pode trigar na hora o pessoal de monitoramento, né? Pensando aí em estruturas grandes, óbvio, né? O pessoal está monitorando o que está passando no tráfego, né? Então, se de repente começa a passar algumas coisas que nada tem a ver com a aplicação, pô, isso vai gerar um alerta, obviamente, né? Então, aqui no exemplo da Shell, né, eu coloquei o nome ali como, sei lá, getName.php, por exemplo. O que garante que isso não faz parte da aplicação, né? Por que não tem um getName.php naquela aplicação em PHP? Pode ser que tenha, né? Agora, shell.php pode ser que tenha também, mas qualquer mecanismo de defesa, obviamente, vai se ligar que uma shell.php pode ser algo malicioso, né? cmd.php, sei lá, alguma coisa do tipo. Às vezes o pessoal coloca esse tipo de nome, né, em funções e tal, em classes, não, em objetos, né? Mas, cara, eu não acho que faça sentido, né? E mecanismos de defesa sempre vão acabar pegando esse tipo de coisa. É legal a gente ter esse mindset de não importa se você está jogando CTF, não importa se você está fazendo um pentest, né, vida real, se está fazendo uma atividade de Red Team, sempre pense que você precisa dar o bypass. Não importa se vai ter mecanismo de proteção ou não, porque isso vai ficar dentro de você e aí você vai perder a mania, por exemplo, de subir uma shell chamada shell.php. Né? Então isso é muito importante aí com relação aos testes. E não só com relação a shell, tá? Principalmente aí com relação às requisições que você vai mandar para a aplicação. Geralmente, quando você manda algo via post, né, o conteúdo do pacote ali, do que está passando via post, não é identificado a primeiro momento, né, por todo o mecanismo de defesa, só se estiver fazendo a inspeção ali do pacote e aí vai ser analisado, né, o que está passando dentro do pacote. Mas num cenário aí mais simplista, onde esse mecanismo de defesa está analisando só o que está passando de requisições, uma requisição via GET, na própria URL vai tá passando ali a string inteira, né, da requisição. Por isso que se, por exemplo, você está fazendo, sei lá, um teste de LFI, você botou lá um monte de ponto barra, isso vai dar trigger numa ferramenta de defesa, porque na hora ele vai ver, pô, não é normal a aplicação voltar tantos diretórios assim via get, né? Então, tipo, na hora ele vai trigar que isso pode ser alguma tentativa aí de um LFI, por exemplo. Então você pode pegar tudo isso que a gente está falando de encoding, né, de filtros e você utilizar técnicas de obfuscação das suas requisições para fazer, por exemplo, até esse mesmo teste do LFI sem mostrar um ponto barra na requisição. Você pode acabar fazendo isso de uma forma que um mecanismo de defesa não pegaria, né? Então cada caso é um caso. Lembrando que você sempre precisa estudar aí o que você está explorando para saber como que você vai fazer, né, aí o bypass desse mecanismo de defesa. Então, ainda voltando aqui, né, no nosso XSS, né, como é que a gente vai bypassar os filtros, né, de XSS? Pô, se o cara fez um filtro lá que me impede de inserir uma tag de script, pô, não consigo inserir script, como é que eu vou fazer? Já era, não tá vulnerável, então? Não é que não tá vulnerável, tem um filtro para tag script. Não significa que a aplicação não está vulnerável àquele XSS. Então, como é que você vai testar isso, né? Você vai vai utilizar outras tags de HTML, vai testar outros tipos de funções ali que você vai conseguir tentar
reproduzir, né, um XSS. Até porque, na vida real, esse XSS não é só mandar um alert 1 ali, né? Isso não é uma exploração de XSS. Você receber um cookie de sessão, por exemplo, né, é uma exploração de XSS. Existem vários, eu até não trouxe aqui para vocês, mas eu vou lá no Git, onde está disponível a apresentação. Eu vou começar a postar uns materiais lá para vocês. Tem umas. Eu esqueci de colocar, mas tem uns materiais bem legais que o pessoal faz até keylogger com XSS, que envia o hook ali do que o cara digitou. Cara, várias coisas muito loucas assim que tipo, eu não imaginava que dava para fazer com XSS e os caras fazem. Tipo, é bem, bem complexo e não é simplesmente um alert, né? Então, às vezes, a gente tem esse pensamento, principalmente quem tá começando, pô, o alerta aqui tá vulnerável ao XSS, né? Não é só isso, né? Então a gente pega aqui alguns exemplos bem simples, né? Tipo, por exemplo, utilizando o onload, on-error, né? Pegando ali o href mesmo e passando o JavaScript ali para dentro. Olha de novo o base 64 ali no segundo exemplo, né? Então, por isso que é a arte do bypass, né? Porque você nunca vai conseguir ter uma fórmula ninja ali de bypass que, pô, essa aqui funciona para todo mundo. Vai chegar uma hora que não funciona. Então, você vai sempre ter que fazer o teu bypass funcionar de acordo com dançar conforme a música, né? Fazer de acordo com o que a aplicação está pedindo ali. Então é por isso que existem aí diversas listas aí de XSS. Você pegar, por exemplo, as secklists ali, que eu esqueci o nome do cara que é o dono ali do repositório no Git, mas tem uma lista gigantesca lá de vetores de XSS, né? O que muita gente faz é pegar essas listas e colocar no intruder do Burp lá e mandar esse monte de requisição, né? Eu já não acho legal, porque daí faz um barulhão na aplicação, né? E você vai acabar testando coisas que não fazem sentido, que é a mesma coisa que você rodar um scan automatizado, por exemplo, né? A diferença do nosso pentest para um scan automatizado é que a gente vai fazer as coisas com calma, entendendo o que está acontecendo, para evitar ser trigado aí em mecanismos de bloqueio, né? Às vezes uma ferramenta de WAF, por exemplo, vai lá e bloqueia a tua origem, você já não consegue mais continuar o teste, simplesmente porque você saiu rodando um monte de requisição, né? Então é legal você pegar uma lista como essa e analisar o que você tem de aplicação e pensar, pô, isso aqui talvez funcione lá. Pô, isso aqui se eu mexer aqui, ó, talvez funcione lá. Você vai fazendo os testes aos poucos, né? E aí você vai conseguindo encontrar como que você vai fazer esses bypass. Então, é muito importante lembrar que não existe uma fórmula mágica. Não adianta você pegar, por exemplo, um desses aqui que eu estou mostrando para vocês de XSS e vai funcionar em qualquer lugar. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que se adaptar ao contexto aí, né? Então aqui, né, dando o bypass aqui do alert utilizando o Unicode, por exemplo, a gente trocou então aqui o filtro lá esse filtro, tanto sendo um filtro lá no back-end, né, ou no front-end, ou nos dois, ou até um filtro num AF, por exemplo, que está bloqueando ali a palavra alert. Não pode passar a palavra alert. Mas se você passar como Unicode aqui, talvez ele passe, né? Então, não passou como Unicode, vou tentar de outra forma, vou tentar em Hex, vou tentar encodar, vou tentar. Assim você vai se adaptando até você conseguir fazer, né, aquele bypass. Beleza? Então agora que a gente acabou essa primeira parte, né, com relação a você bypassar os filtros, né, claro que é bem introdutório, não estou trazendo nenhuma fórmula mágica, o que eu quero trazer para vocês é o pensamento, né, de como você precisa seguir para poder estudar os bypass, né, e poder se adaptar com a aplicação onde você está testando. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, é uma reprodução, né, isso aqui eu reportei para o pessoal da Sony lá no programa de bug bounty da HackerOne, da PlayStation, né. Não deu bounty porque é só o bypass do AF, não fiz nenhuma exploração subsequente. Na verdade, isso aqui aconteceu durante uma aula para o pessoal numa universidade que eu ministro aulas aqui, né, pessoal de pós-graduação, a gente tava na aula lá e eu tava mostrando pro pessoal a fase de reconhecimento. No meio do recon, a gente acabou achando ali a vulnerabilidade, né, na implementação desse UAF. Aí eu fiz o reporte pro pessoal lá da Sony. Eu não sou pesquisador no sentido de bug bounty, não participo de programas que eu não consigo ter tempo para estudar para ser um bug bounter, né? Eu trabalho no mercado, né? Trabalho no banco. Então eu acabo não fazendo bug bounty. Mas acabei reportando por conta de ética, né? Porque aconteceu, então eu precisei reportar. Essa falha aqui é uma falha de implementação muito clássica com relação ao AFIS de mercado. Porque existe uma diferença, né, do pessoal lá de infraestrutura que pega, por exemplo, um Apache lá e vai lá e configura o mod security no Apache, né? Ele é um AF e tal, você vai conseguir fazer várias regras ali, principalmente regras baseadas em OWASP Top 10 e tal, né? Você pode até juntar ele com o C-Linux lá e fazer alguns filtros bem da hora. Mas mesmo assim,
ele não é um WAF de mercado que, né, que tem ligação aí com indicadores de comprometimento, que tem parte de threat intel, onde joga informações aí para correlacionamento de eventos, né, integração com CIEM, SOAR e coisas do tipo, né, não tem, é muito diferente um WAF de mercado de um WAF de back-end, né, um WAF de aplicação, um WAF de servidor web, né, então é muito, muito diferente aí a questão da implementação. Só que essa implementação, ela precisa ser bem feita, porque em determinado ponto ali a gente vai conseguir encontrar uma vulnerabilidade que geralmente o pessoal aí de defesa acaba esquecendo. Então, essa parte aqui da palestra, ela é bem importante tanto para a gente que faz pentest, né, pra galera aí que simula aí as maloqueiragens, né, pra galera também que faz a proteção cibernética, para sempre lembrar de fazer esse tipo de proteção aqui. Então eu fiz questão de trazer esse exemplo aí da Sony, né, da PlayStation, para vocês verem que não é uma coisa que é uma coisa muito comum, né, e você pensa, pô, isso aí não existe, né, existe sim, existe muito, então geralmente é assim que a galera acaba quebrando aí os parquinhos aí, botando fogo no parquinho, né. Então aqui eu vou falar um pouquinho da implementação normal de um WAF comercial aí de mercado. A primeira coisa que o cara lá de defesa vai fazer, né, na implementação desse WAF, ele vai adicionar dentro do WAF, né, ele vai adicionar o range de IP o range de IP do WAF ele vai adicionar lá no DNS para na hora que o cliente, quando o usuário botar lá becodoexploit.com, a resolução de DNS não vai jogar ele para um IP onde está hospedado o becodoexploit.com, vai jogar para um range de IPs onde está o WAF comercial lá. Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho aqui, vai ficar mais fácil de entender. Então, beleza, bati aqui becodoexploit.com, a resolução de DNS me jogou para o WAF, que foi essa primeira implementação aqui. Eu fui lá no meu DNS, né, lá sei lá, na Azure, por exemplo, fui lá no DNS e coloquei lá que becodoexploit.com vai resolver dentro da nuvem no caso aqui, o WAF que eu vou mostrar para vocês que a gente deu bypass aqui é o Akamai, mas poderia ser qualquer outro WAF, né, um F5, um Imperva, qualquer outro WAF aí de mercado, que todos eles são implementados dessa mesma maneira, né. Então, beleza, a gente fez essa primeira implementação do DNS, né. A próxima fase é você ir lá no WAF e fazer o redirecionamento do tráfego para dentro do recurso. Então, eu preciso que, quando o cara bata becodoexploit.com, o DNS resolveu aqui no WAF, mas o WAF precisa me mandar lá para o recurso, né? Eu preciso chegar no recurso. Então o cara vai lá no WAF e faz lá o direcionamento. Então tudo que vier de becodoexploit.com vai ser direcionado lá para esse recurso que está aqui na AWS, por exemplo, na Azure, né? Onde for. Né? Na nuvem privada do cara, enfim, estrutura privada, onde for. Inclusive, isso pode acontecer dentro de estruturas de rede interna também, né? Deixar um pouquinho diferente de implementação. Depois que o cara fez esse direcionamento, esse terceiro passo aqui é você chegar lá no recurso. Então, por exemplo, lá na AWS, o cara vai lá e faz uma regra no Security Groups lá, ou no Firewall da Azure, ou se o cara tiver um Firewall comercial lá, tem um Palo Alto lá, tem um Checkpoint, um Fortinet, um Firewall de mercado, né? Ele vai lá e faz nessa borda dele uma configuração de Firewall, uma regra de Firewall, impedindo que qualquer requisição que vier com destino HTTP, HTTPS, né, ali para a aplicação, ou whatever que seja ali na aplicação, só seja permitido esse tráfego inbound, né, que venha de origem do WAF. Por quê? Porque eu preciso que todo o tráfego que venha da internet seja dropado nesse firewall aqui e só seja permitido o tráfego que vem aqui do meu WAF, beleza? Então isso seria aí a terceira fase aqui da implementação. E a quarta parte aqui da implementação seria a inserção do meu certificado SSL, né? Então eu não vou adicionar esse certificado lá no recurso. É muito comum que você adicione esse certificado no WAF, porque o WAF está antes do recurso. Então, se eu ponho o certificado no recurso, todo o tráfego até chegar no recurso ainda está descriptografado, né? Então, eu preciso colocar o certificado aqui no WAF. Então, a hora que faz a resolução do DNS e chega aqui no WAF, o certificado que está aqui no WAF vai fazer a tratativa aqui da minha requisição, né? HTTPS, e vai direcionar para o meu recurso. Beleza? Então, guardem bem aqui essa implementação aqui do WAF, né? Esses 4 passos aqui. No meio disso aqui, todos os passos aqui, por exemplo, o primeiro passo aqui, que é você adicionar a resolução de DNS, essa resolução de DNS, se você não adicionar, não funciona, né? Porque vai resolver becodoexploit para onde? Para lugar nenhum, porque não tem uma resolução de DNS. Então, isso aqui é impossível do cara errar na hora da implementação. Fazer o direcionamento do WAF para dentro da estrutura, né? Para o recurso, se o cara não fizer, também não funciona, beleza? Então o cara não tem como ele esquecer disso aqui, né? Agora ele só consegue esquecer os 2 próximos passos.
Porque ou ele pode esquecer do SSL, né, e não vai ter SSL na aplicação, ou ele pode esquecer de fazer esse bloqueio de tráfego inbound lá no recurso. Então, isso é muito comum, e esse aqui é de fato aonde acontece essa falha de configuração. Porque o cara faz o AV funcionar ali, fez a change e tal, né? Que geralmente empresa grande, né? Tem o processo de CAB, tem toda a parte de governança, aonde você não vai simplesmente botar a mão no servidor lá e botou para funcionar, plau, beleza, né? Você tem um processo de governança onde você vai fazer uma change, tem um horário planejado, né? Você vai lá, você vai ter o trabalho vai ter o planejamento de rollback caso dê errado, beleza. Geralmente os caras têm principalmente em aplicações críticas, né? O pessoal vai ter muito pouco tempo de janela para fazer essas changes. Então, às vezes, o cara fala, depois a gente faz essa regra de firewall aí, sei lá, ou simplesmente implementa e fala, não, beleza, ou nem lembra disso, né? Então, nem lembra de fazer esse bloqueio de tráfego inbound. Então, acaba deixando essa brecha aqui, né? Essa falha de implementação aí do AF. E o que vai acontecer, né? Os maloqueiros cibernéticos aí vão acabar fazendo a exploração desse cara. Então repare aqui nesse desenho, ó. O usuário normal, né, o pontilhadinho vermelho ali é o tráfego inseguro, né, que está vindo da internet, que ainda não foi tratado pelo meu AF aqui na estrutura, que ainda não chegou aqui dentro da minha estrutura, né, corporativa. Então o cara fez a requisição, o usuário normal lá, botou o beco do exploit, pá, entrou no site. Chegou no DNS, resolveu lá para dentro do AF e mandou aqui para o AF, beleza? Estamos aqui no AF, que no caso pode ser vamos usar o Akamai de exemplo aqui, que é o que a gente vai mostrar aqui no Bypass daqui a pouco. Então, o que esse Akamai vai fazer? Ele vai olhar, bom, beleza, esse tráfego aqui tá tranquilo, não tem problemas aqui, o cara não tá tentando explorar nada, pode ir para aplicação. Aí ele direciona isso aqui para minha rede corporativa, né? Bateu na DMZ aqui, chegou ali nos Docker, ali onde tá rodando a aplicação ali, né? Pode ser qualquer coisa, eu usei o Docker como exemplo, tá? Então, esse seria o tráfego comum ali, né, dessa implementação de WAF. Só que o que acontece? O hacker espertinho ali, né, o maloqueiro cibernético, ele falou, cara, mas e se eu bater direto na aplicação lá? Ele dá um jeito de descobrir qual que é o endereço que está respondendo para a aplicação sem passar pelo DNS, né? Ele resolve aquele DNS de uma forma onde ele consegue perceber qual que é o IP real da aplicação, aonde está o recurso, né? E acessa direto. Tá vendo aqui? Ele já bateu direto ali no tráfego inseguro e caiu direto para dentro da aplicação sem nenhum tipo de bloqueio de WAF, sem nenhum tipo de tratamento do meu tráfego. Então é aí que acontece, né? A maloqueiragem aí nessa exploração. Então, né, como que a gente vai fazer isso na vida real, né? Como é que a gente vai pôr fogo no parquinho aí, né? Que é o que importa pra gente aqui na brincadeira hoje, né? Não adianta a gente falar só da parte teórica aqui, é legal a gente entender como é que faz para explorar essa falha aí também. Porque eu acho que uma coisa que muita gente deve estar se perguntando aí é como é que você vai descobrir o IP real da aplicação, né? Porque o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar se tem o AF ou não, né, na aplicação. Então, aqui no caso da PlayStation aqui, como é que foi o primeiro rolê aqui, né? A gente pegou e resolveu ali o FQDN, né? Mandei um host ali no Linux mesmo, e ele respondeu, né, que o PlayStation.com estava respondendo ali no IP 209.200.152.199, beleza? Só que se você manda um ruiz ali nesse IP, né, ele vai estar dizendo ali que a organização é a Akamai Technologies. Pô, isso já deixa muito claro que é uma implementação de um AF, né? É a nuvem da Akamai. Então, como é que você sabe disso, Cat? Pô, por conta de experiência você vai aprendendo essas coisas, né? Então, poderia ser qualquer outra implementação de WAF ali, você ia conseguir ver que não é a própria rede da PlayStation aqui, né? Ou então, se fosse, por exemplo, um recurso direto na AWS, ali ia estar aparecendo a AWS, né? A Amazon Technologies e tal, não ia estar aparecendo a Akamai Technologies. Então, aqui já é um grande indício de que tem um AF, né, nesse cara aqui. Pô, daí o pessoal deve estar perguntando, pô, mas se funciona usar o AF Wolf, ferramentas aí para identificar o AF, né? Você não precisa de nada disso, você pode fazer até no teu próprio browser, na hora que você faz a requisição, se você for ali no console, né, dá um F12 lá, abrir o console, na parte de network, onde ele carrega ali as informações, a primeira resposta da requisição que você fez, vai trazer nos headers, né, várias informações sobre o que está trafegando ali. E uma das informações vai estar escrito com relação ao AF que o cara está usando, porque é assim que essas ferramentas vão identificar se tem o AF ou não, né? Inclusive é assim que você vai identificar, por exemplo, qual é a tecnologia que o cara está utilizando, né, de código, etc. Então, você consegue só inspecionando ali o tráfego no browser, você já consegue descobrir qual que é o AF que o cara está usando, né? Mas nesse caso aqui, eu fiz a resolução do DNS e usei o Ruiz para ver ali o que era aquele IP, né? Ou você pode pegar esse IP e jogar no Shodan, por exemplo, você já vai conseguir ter a mesma informação. Beleza? Nesse caso aqui, pô, descobrimos que é um Akamai.
Mas como é que você vai conseguir descobrir qual que é o IP do recurso, né? Pô, essa que deve ser a grande pergunta, esse que é o pulo do gato, né? Como é que você vai descobrir qual que é o IP real da aplicação? Na parte de Recon, aqui no Shodan, ó, eu não estava procurando por aquele IP. Eu cheguei aqui no Shodan e procurei por PlayStation.com. Por que eu procurei por PlayStation.com aqui no Shodan? Porque ele vai trazer para mim várias informações que estejam relacionadas a PlayStation.com. E repare que legal, ó, numa dessas respostas, ele trouxe um web server aqui, ó, rodando um Nginx, tá vendo? Na versão 1.14 aqui, que já é uma falha, tá mostrando qual que é a versão ali, né, do web server. E dentro das configurações ali, ó, no header, ele está trazendo ali o Content Security Policy ali, ó, que está relacionado à configuração do ambiente deles. E ali tá uns wildcards ali mostrando, né, em relação a alguns domínios. E, pô, olha o domínio PlayStation.com ali que tá circulado, tá vendo? Pô, isso já deixou uma pulguinha atrás da orelha. Por que esse IP aqui, que tá, ó, como é que eu sei que tá na Amazon, né? Primeiro que ele já tem uma string ali de DNS default da Amazon, ali, ó. Compute1 ali, .amazonaws.com, né? Então, já dá pra ver que é um EC2, porque começa com EC2. Então já deixa bem claro pra gente que é uma máquina virtual, né? Que o cara tá rodando um EC2 lá. E que se ele tá batendo direto nesse EC2, muito provavelmente não vai ter um firewall comercial na frente, lá um firewall Next Generation e tal, que vai fazer SSL Inspection e todas aquelas tretas que o firewall Next Generation faz de diferente, né? Além de um firewall Layer 3 e 4 e atua em Layer 7, né? Ele vai fazer aí o filtro, né, de pacotes, vai conseguir entender se a requisição HTTPS é mesmo HTTPS, não socket, por exemplo, enfim. Já não vai ter esse tratamento. Pô, já é um ponto positivo pra gente na hora de explorar. Pô, já consigo saber que o que eu bater lá, talvez não vai ter um firewall lá na frente que tem algum tipo de assinatura, né, ou então algum tipo de comportamento, de análise de comportamento, ou qualquer treta do tipo para impedir a minha requisição. Já é um ponto extremamente positivo, e talvez ele esteja confiando só no Security Groups, né, que é e o Security Groups lá da AWS, ele é Layer 3 e 4, ele é um firewall porta-protocolo, né, pique IP tables. Então, tipo, eu sei que se tiver liberado porta 80 e eu tentar trafegar uma shell ali na porta 80, fazer uma conexão reversa, por exemplo, e mandar via socket a conexão de volta, ele vai voltar, né? O tráfego outbound 80 ele estiver aberto, porque ele não vai analisar se aquilo realmente é uma página HTTP, né? Ou se é a minha shell ali, né? Que tá fazendo o meu callback aqui de um C2, por exemplo. Então, nesse caso, já começa a ficar interessante a brincadeira. Então, só que a gente ainda não sabia o que era esse cara, né? Pô, eu só sei que isso aqui é um IP, um recurso que está na AWS e que ele tem aqui algumas configurações de Content Security Policy que está relacionado ao domínio PlayStation.com. Então, pô, vamos investigar isso mais a fundo, né? Então você vai lá e bate aquele IP no browser e vai lá, onde você cai? Dentro do site da PlayStation, que é exatamente o mesmo site onde a gente estava tentando resolver o domínio já hoje. Então repare que a primeira resolução de DNS que eu fiz me passou por dentro do AF, igual o desenho que eu mostrei para vocês. Como é que eu descobri qual que é o IP real? Não tem como você fazer uma inspeção ali na aplicação, só se o cara deixou hardcoded de alguma coisa do tipo, fez alguma chamada, tem um href lá que tá chamando alguma coisa de um recurso interno e tem a string de conexão da AWS ali, aí você vai achar. Mas numa implementação normal, onde os desenvolvedores conscientes lá, ou o pessoal de governança tá atuando ali, não vai ter, né, uma URL interna na aplicação e não vai ter uma string de conexão ali da AWS, vai estar tudo resolvendo via DNS. Então, como é que a gente conseguiu chegar a essa conclusão, né? Foi fazendo o recon que a gente conseguiu pegar aquele IP ali e perceber que tem essa falha de implementação aí de WAF. Então, né, isso foi reportado no dia 8 de abril ali para o pessoal da PlayStation, tá? E já não está mais vulnerável, eles já corrigiram, então não tem mais como explorar. Inclusive, o pessoal falou, pô, mas por que você não aproveitou para fazer uns ataques de CSS lá para tentar pegar bounty e tal, né? É aquilo que eu falei para vocês, eu não tenho tempo de fazer bug bounty, né? Até porque o meu empregador atualmente não me permite ter uma segunda função relacionada a pentest. Então não seria ético da minha parte, né? Eu poderia ter até, inclusive, problemas de compliance atuando aí como bug bounter sem a devida permissão do meu empregador, né? Então, por ética eu reportei porque durante as minhas aulas a gente encontrou isso. Como é que a gente chegou a isso? Durante as aulas eu estava fazendo recon com a galera e para fazer um recon real, né, e não estar cometendo um crime cibernético, né, de acordo aí com o artigo 154A do Código Penal Brasileiro, invasão em dispositivo informático, a partir do momento que você faz um teste de intrusão em algum ambiente sem devida autorização, é crime, né, e se configura aí no artigo 154A. Então, o que acontece? Eu acabo utilizando para as aulas empresas que estão em programa de bug bounty, porque se está no programa de bug bounty eu tenho autorização para testar, né? Então a gente consegue fazer
os recons aí em ambientes reais. Então, no meio do recon, a gente acabou chegando aí nessa falha de implementação do WAF. Eu achei muito relevante trazer para vocês aqui essa questão, para a gente poder trocar uma ideia aí sobre esse tipo de falha. Né? Então, até mostrei aqui a inspeção ali de network ali no console, né, mostrando que fazendo a requisição por endereço IP, ele está trazendo, né, o que tem na aplicação sem estar passando pelo DNS. Então, repare que a gente conseguiu fazer aquela exploração que estava desenhada ali atrás, né, nesse nosso conceito aí de bypass da estrutura. Então, antes da gente entrar aqui na obfuscação, né, que é o nosso assunto para finalizar, que é um plus aqui hoje, duas coisas que a gente tem que ter em mente com relação ao bypass, né? Primeiro que não existe uma fórmula mágica, tá? A gente vai ter que se adaptar à aplicação e se adaptar ao que está vindo, né, do lado de lá, para a gente conseguir dançar conforme a música, como eu falei para vocês. Então, não existe uma fórmula mágica. Você vai ter que analisar o que tem lá, analisar como que possivelmente o desenvolvedor pensou. Então, pô, tá bloqueando aspas aqui, tá, o que eu vou fazer para dar um bypass nessa aspas? Pô, tá bloqueando meu alert aqui, o que eu faço? Pô, vou tentar outra coisa. Assim você vai ter que trabalhar a sua cabeça, né, nessa relação ao que você vai estudar aí. Com relação à estrutura, né, e exploração de falhas, essa falha de implementação é clássica aí em relação ao AF de mercado. Se você começar a procurar a partir de agora em programa de bug bounty aí, por esse tipo de falha, você vai acabar conseguindo dar bypass em várias coisas aí. Por quê? Porque você vai acabar percebendo que é muito comum em empresas grandes, principalmente empresas que têm tipo muitos domínios, né, acabarem esquecendo de fazer esse tipo de configuração. Às vezes no meio da change lá o cara esquece, ou o cara nem faz mesmo, nem sabe o que tem que fazer às vezes, né? Pode acontecer do cara do Blue Team lá, o cara de defesa, né, que fala Blue Team, não é só o pessoal de monitoramento, né, tem o pessoal que faz implementação também. Às vezes o cara que está fazendo a implementação lá, ele nem percebe, nem sabe que ele está fazendo essa implementação sem a necessidade de fazer essa regra de firewall. Ou às vezes o cara nem tem essa permissão. Porque, por exemplo, vamos supor que é uma rede interna, tá numa estrutura gigantesca aí do MSA. O cara vai fazer a implementação do projeto, o cara que é o PO ali, né, o cara que é responsável ali pela implementação do projeto, ele vai ter que correr atrás de tudo que precisa para o projeto. Então, pô, vamos colocar a aplicação no ar, beleza. Para pôr a aplicação no ar, vai ter que fazer a parte de desenvolvimento, de teste, blá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe. Para colocar no ar, vai ter que passar um processo de mudança, né, de governança, né, um processo de change, para pôr isso no ar. Só que às vezes o cara que é o engenheiro ali que está fazendo o projeto, às vezes ele nem tem essa noção que ele precisa fazer essa implementação de uma regra de firewall que vai impossibilitar que a internet acesse o recurso diretamente. Então isso não está no requisito. Às vezes nem chega no requisito para o pessoal da Change, o pessoal só implementa o AF, né, implementou o AF e não, o pessoal que implementou o AF às vezes nem é o mesmo time de MSS que faz a gestão de firewall. Então aí o cara lá do firewall nem sabe que ele precisa criar aquela regra. Então isso acaba virando um gap que não foi proposital, foi por conta de toda essa burocracia do MSA, por exemplo, no caso da PlayStation aqui que a gente está falando, é o MSA, uma empresa gigantesca, global, que provavelmente o processo de change deles é mais ou menos como isso que eu estou falando para vocês. O que pode ter acontecido é que o time que implementou o AF lá não é o mesmo time de MSS que cuida do firewall, e os caras nem se ligaram que tinha que fazer essa implementação, então acabou passando batido e ficou vulnerável, né? Então aí cabe a gente, como pentester, encontrar essas tretas e fazer a galera ficar sabendo do que precisa ser resolvido, né? Beleza? Para finalizar, trouxe um plus aqui com relação à obfuscação de código. Isso aqui daria outra palestra chamada Arte da Obfuscação, né? Que já é muito complexo em relação a você obfuscar o código, porque quando a gente fala de malware, por exemplo, né, de artefatos maliciosos, existem N técnicas aí para você fazer com que esse artefato malicioso não seja descoberto, né? Com relação à nossa exploração de web, às vezes a galera que vai fazer pentest web acaba esquecendo que a gente também precisa fazer esse filtration, que a gente também precisa não ser pego, né? A gente também precisa fazer evasion, a gente também precisa fazer o obfuscation, a gente também precisa dropar um artefato malicioso que não vai ser interceptado, por exemplo. Pô, eu dropei minha shell lá para dentro do server, né? Mas eu vou jogar ela de cara limpa lá sem nenhuma ofuscação, né? Então a gente tem que ter essa preocupação também, principalmente em operações de Red Team, quando a gente está fazendo uma simulação de adversário, né? Que pensando na diferença que o pentest, a gente tem um escopo ali reduzido e tal, às vezes a gente não precisa se preocupar com muita coisa, às vezes o teste nem é em produção, né? Mas com relação a um adversário emulation, onde eu estou fazendo ali fazendo uma operação de Red Team, pô, eu não posso ser pego. Então, cara, eu vou pegar e vou jogar uma shell de Meterpreter dentro da aplicação lá sem obfuscar? Tipo, claro que não, né? Você vai fazer um negócio mais pensado, você vai criar uma shell mais minimalista, você vai obfuscar esse código, né? Então você não quer ser pego. Então esse é o objetivo. Então, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, só para dar uns insights de obfuscação.
aí deixo por conta de vocês iniciar as pesquisas, beleza? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de brainfuck aí, né? Tipo, tem algumas técnicas aí de se escrever códigos, né? Com simplesmente você colocar códigos hex ali, né? De hexadecimal e tal, pode ser revertido. Até nesse caso aqui também pode ser revertido. Mas eu tô trazendo um exemplo para vocês aqui do Yuzuki Hasegawa, né? Ele criou aqui o JSFuck aqui, que é um projeto que consegue obfuscar um trecho de código. Isso aqui é um exemplo de um alert, né? Utilizando aí o JSFuck. Então, você tá fazendo a inserção do script ali e tá dropando ali para um alert 1, tipo, simplão. Mas ó como ficou obfuscado, né? Então, isso aqui já não seria pego, por exemplo, por uma ferramenta de detecção de intrusão, só se ela tivesse assinatura para esse tipo de exploração, né? Sempre lembrando que se a gente sabe como faz, os caras de defesa sabem como que defende, né? Então, assim como os pesquisadores de segurança ofensiva encontram as explorações, né? Os pesquisadores de segurança defensiva fazem pesquisa sobre como defender as coisas. Então, não existe uma receita de bolo, né? Então, só para vocês entenderem um pouco do JSFuck aqui, ó, ele utiliza JavaScript com alguns tipos de funções aqui, né, para criar aí esses colchetes, as chaves, essas coisas que a gente está vendo aqui, para conseguir obfuscar o que você está escrevendo. Então, eu utilizei, por exemplo, o encode ali do becodoexploit.com, ele criou um códigozão enorme ali em JSFuck, né, e mandei poupar um alerta. E a hora que eu rodei, ele poupou o alerta ali, becodoexploit.com. Só que ele tá obfuscado, né, em JSFuck. Então é um exemplo, né, de obfuscação. E assim como existe esse projeto aqui, existem vários outros, né, com a encode, que é com essas carinhas aqui de emoji, ó, que você consegue poupar alertas e fazer o que você quiser, né, em JavaScript. Inclusive é muito legal de lembrar que aplicações que utilizam JavaScript como padrão aí, tipo Node JavaScript, né, Angular, React Native, todas essas coisas essas linguagens hipster aí da galera aí que utiliza JavaScript, você consegue, por exemplo, se você vai fazer vai colocar um backdoor lá, pô, conseguiu na aplicação aqui, eu quero deixar minha persistência aqui. Você vai implementar a tua persistência em texto plano ali, colocar uma conexão reversa ali, por exemplo. Primeiro que o pessoal de Red Team nem faz conexão reversa, né? O pessoal utiliza C2 aí para mandar requisições assíncronas com trecho de código em momentos específicos, né? Para não ser pego por mecanismos de defesa. Mas mesmo assim, o cara pegou e botou um microcódigo ali que vai fazer essa reprodução aí de envio, filtração de dados, né? Via payloads assíncronos. Beleza. Como é que você vai fazer isso em texto plano, deixar lá o teu código lá, o desenvolvedor em algum momento vai olhar e falar, pô, vamos supor que você conseguiu ou no versionador lá, né, ou no Git dos caras lá, e você pegou num commit lá e conseguiu colocar o teu backdoor, show de bola. Só que você vai colocar aquilo em texto aberto? Não vai, você vai obfuscar, né? Então você vai usar aquela técnica que eu mostrei para vocês no começo ali de confundir os caras, fazer como se fosse alguma coisa que faz parte da aplicação mesmo, né? Às vezes os caras não vão nem mexer porque faz parte da aplicação, entendeu? É claro que tudo isso que eu tô falando para vocês é muito especulativo, né? Isso não é um exemplo real, são coisas que você tem que adaptar aí pro dia a dia de vocês. Tem outros tipos de encode, por exemplo, o JJ Encode aqui, ó, que faz esse monte de carinha bonitinha ali também. E existem N outros aí que vocês podem procurar, né, na internet, desenvolver, inclusive, vocês podem desenvolver a própria obfuscação de vocês. Existem ferramentas de mercado aí para fazer obfuscação de código, né? Principalmente algumas empresas aí que necessitam que o código seja obfuscado, seja por segredo de código, né? Em relação a licenciamento aí, né, de código, seja por conta de exposição. Às vezes o cara tem algum tipo de auditoria lá que força o cara a ter esse tipo, né, de métrica aí se torna, né, um ponto de auditoria ali que o cara tem que fazer obfuscação de código. Então, a partir de agora, ele sempre vai ter que obfuscar. Então, o cara pode contratar uma ferramenta para isso, né? Não precisa desenvolver isso. Existem N formas disso ser utilizado tanto pro lado, né, corporativo, onde a empresa precisa da obfuscação para atender normas, para proteger o código, para proteger a propriedade intelectual, whatever, né? Ou a gente, como meliante cibernético aí, né, simulando os meliantes cibernéticos, a gente precisa utilizar a obfuscação para não ser pego, né? Principalmente em operação de Red Team, aonde a gente não quer que a galera lá do Blue saiba que a gente está batendo neles, né? Fechou? É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, galera. Só para falar um pouquinho do Beco da Exploit antes de abrir para as perguntas aqui para vocês. A gente tem um hacking club, por isso que eu uso esse coletinho aqui. Tipo, a gente tem uma espécie de um motoclube, só que a gente não anda de moto. Eu ando, alguns andam, mas a gente não é um motoclube, a gente é um hacking club. Privado, tá? A gente tem as nossas operações privadas onde a gente estuda junto, faz um monte de coisa divertida junto aí.
E a gente tem o grupo aberto do Beco do Exploit também. Então, se você entrar em becodexploit.com, você vai conhecer a nossa comunidade, né? Lá tem os links de acesso do nosso canal do Telegram, né? Tem os acessos aí. Inclusive, a gente tem um canal no YouTube também, tá? É youtube.com/c/cat003, né? Que é o meu nick ali. Nesse canal você vai encontrar várias coisas legais aí, como palestras que eu ministrei em alguns lugares, né? Vai ter também aí algumas coisas legais para você participar de desafios que a gente faz. Por exemplo, há um tempo atrás a gente fez o desafio 2, já teve o desafio 1 e agora foi o desafio 2, onde tinha 30 dias para hackear 30 máquinas, né, do VunHub lá. E a exploração ela foi gradual, então você iniciou com 8 explorações automatizadas, para quem está totalmente no início, não sabe o que fazer, então rodando, utilizando o Metasploit e tal, bem noobzão. Depois dessa oitava exploração até a 23ª, se eu não me engano, aí você já faz explorações manuais, né, que é como o SCP pede, por exemplo, onde você precisa rodar manualmente o exploit, arrumar exploit, né, e entender toda a exploração. As duas penúltimas máquinas já entram em Buffer Overflow, onde a gente estuda HashLibC, né, para começar a estudar Buffer Overflow, e as últimas máquinas a gente faz já, de fato, o desenvolvimento de exploit de Buffer Overflow Vanilla, né, onde a gente faz lá o estouro do buffer, movimentação de registrador, né, faz o JumpSP, insere shellcode, testa NUPS leads, né, e etc. Então, tá tudo disponível lá no canal do YouTube, de graça lá para vocês, é só acessar lá e participar do desafio, né? Pode se inscrever no canal aí que vai dar uma força pra gente. Toda sexta-feira a gente faz a sexta hack, então a gente se reúne lá no Discord lá e vai até de manhã jogando CTF, estudando alguma coisa, né? E, enfim, é bem divertido. Beleza? E o que eu tinha para falar para vocês era isso, desculpa se falei muito rápido, agora eu vou abrir pra galera fazer perguntas aí, então pode ficar à vontade aí, pessoal. Então, cara, algumas perguntas foram anteriores, eu vou ler algumas aqui, ó. E aí, alguém quer saber aqui, cara, se você estuda muito, né? Quantas horas você estuda aí desse assunto, ou de geral aí por dia? Cara, na nossa área de pentest, você tem que viver estudando, né? Isso é fato. É até legal ter essa pergunta, que aí eu já consigo até, inclusive, fazer um desabafo com relação a estudo, que eu acho que tem muita gente que está na mesma situação. Na área de hacking, a gente tem muitas coisas divertidas que a gente pode estudar, né? Desde análise de malware, desenvolvimento de exploit, hacking web, hacking de infraestrutura, e tudo que a gente consegue fazer no hacking, hardware, hacking, etc, né? Só que são universos extremamente complexos e muito profundos. Então, tipo, por exemplo, né, atualmente eu estou trabalhando com hacking web e mobile. Então, se eu parar para estudar outra coisa, como, por exemplo, exploração de Microsoft ali, né, no low-hanging fruits em operação de Red Team, que é uma coisa que eu gosto bastante de estudar. Eu tive que parar de estudar isso porque agora eu estou estudando web por conta do meu trabalho. Então, durante o meu dia lá, né, das 8 às 6 ali, né, no meu horário de trabalho, eu estou mexendo somente com exploração web. Então, eu tenho que estudar web. Quando eu sair desse horário de trabalho, eu ainda preciso estudar para poder continuar mantendo meu emprego, né? Só que o que eu vou estudar? Eu não vou chegar ali depois que passou do meu horário de trabalho, não adianta eu estudar, sei lá, hip spray. Tipo, cara, é uma coisa que eu quero estudar, só que o que tem a ver o hip spray ali com relação à exploração de binários, né, com a exploração, sei lá, mobile até tem a ver, mas com a exploração ali de web, né, do meu dia a dia. Aí, o que acontece, né? Chega no momento aí da profissão que você vai acabar tendo que estudar o que é o teu dia a dia, né? Então, por exemplo, galera que trabalham com pesquisa conseguem pesquisar só o que eles estão pesquisando. Então, isso é muito legal. Então, é bom ter entrado nesse assunto, porque tem uma galera aqui que ainda não está trabalhando, por exemplo, né? Então, aproveita esse momento para você estudar o máximo de coisa que você puder. Porque a partir do momento que você começar a se enraizar em alguma coisa, você vai ter que estudar aquilo, né? Então, antes de eu trabalhar aqui no Itaú, eu trabalhava na BRF, né, numa operação de Red Team. Eu era o líder de operação de Red Team lá. E, cara, aí eu tinha motivo para estudar simulação de adversário, eu tinha motivo para estudar exploração aí no low-hanging fruits e redes Microsoft, processo corporativo, técnicas de anonimato, né, ofuscação, técnicas aí até mesmo de engenharia social, né, drop de phishing, coisas do tipo, onde você vai fazer para atingir seus objetivos, você tem que passar por isso. Então, era o meu dia a dia, beleza, consegui estudar isso. Agora meu dia a dia é web, então se eu for estudar outra coisa eu fico louco, né? Então é legal falar disso para vocês terem essa... Talvez tenha muita gente aí que tá passando pelo mesmo aí, então tamo junto. É muito importante mesmo, porque acho que a principal habilidade de um pentest, eu pelo menos vejo assim, é a versatilidade. A gente tem pouco tempo para se adaptar a todas as coisas e a gente tem que se adaptar a um nível que permita fazer uma exploração. Então é realmente o que você falou, não dá para estudar tudo ao mesmo tempo, é muito difícil,
Mas a gente tem que estar sempre estudando algo específico para fazer bem o trabalho. Exatamente. Bom, Pô, desculpa. Termina aí, que o Raul Leal mandou uma outra pergunta aí no chat. Tá, é só para aproveitar para finalizar essa parte do estudo, pessoal, você não tem tempo, pô, tenho família e tal, eu sou casado, tenho família, não tenho filho ainda, mas eu tenho uma agenda bem apertada, né, porque além do Itaú, eu dou aula também, né, em algumas universidades, e eu preciso preparar aula, preciso estudar e etc, né, então, o que eu faço? Geralmente eu separo umas 3 horas, de 3 a 4 horas além do meu trabalho, para continuar estudando e fazendo as minhas coisas, né, e o resto do tempo aí eu dou atenção para a patroa e faço as coisas de família, né. Domingo, por exemplo, eu não trabalho. Então, independente do que eu tenha para fazer, domingo é o dia que eu não faço nada. Domingo é o dia da família. Então, essa organização é você quem vai ter que fazer, entendeu? Então, você pega, por exemplo, vou tirar uma certificação. Pô, para aquela certificação, você vai ter que se preparar, você vai ter que se organizar para estudar. Cara, meu tempo é lascado, tenho filho, não consigo fazer nada, trabalho das 8 às 6. Pô, pelo menos se você tirar 1 horinha por dia, você já consegue estudar pra caramba. Pô, não consigo tirar nem 1 horinha por dia. Cola na sexta hack, a gente começa meia-noite, a sexta hack e vai até o outro dia, geralmente termina 8 horas da manhã no sábado. E cara, a gente vai hackeando, vai fazendo máquina de CTF, vai trocando ideia, trocando experiência, né? Isso que a gente tá fazendo hoje aqui, conversando, é o que a gente faz na sexta hack, então estão todos convidados. O Raul Leal perguntou se é uma boa prática de segurança deixar os banners, né, nas requisições de conversões. Cara, assim, ou tirá-los, né? A gente entra num ponto aí de segurança por obscuridade, né? Quando você simplesmente, sei lá, por exemplo, está rodando uma Apache 2.4 lá e você retorna que é um IS, né? Sei lá qual a versão. Vai fazer com que o invasor vá procurar exploit para IS? Vai. Só que de alguma outra forma, talvez ele descubra que é uma Apache. Então, tipo, atrapalha, mas não é 100% do que você precisa fazer, faz parte do processo, né? Então, retornar ou não o banner, né, já está previsto no ASP Top 10 que se você retornar o banner é Sensitive Information Exposure, né? Ele tá expondo informação ali do recurso. Então, seguindo o ASP Top 10, você precisa reportar para o cara não retornar a informação do banner. Retornar a informação errada do banner. Pode ser uma técnica de segurança por obscuridade? Pode, mas a gente já sabe que isso não é 100% do que funciona, então é melhor não retornar nada, né? Às vezes você não retorna qual a informação que é do banner, ou então bota, sei lá, se você não tem grana ainda, a tua empresa não tem grana para fazer para utilizar ferramentas aí que fazem proteções mais avançadas, né? Tem alguns firewalls aí, por exemplo, você consegue fazer uma configuração onde ele deixa todas as portas abertas e roda vários serviços que não existem, faz uma obscuridade que talvez funcione, né? Nesse caso, legal, mas se você não tem recurso, pô, eu só tenho aqui, tô administrando um web server aqui num EC2 aqui na AWS, pô, vai lá no Apache lá e usa um mod security lá e faz ele retornar um banner fake lá, coisa do tipo, mas só que tenha em mente que isso não é 100% do que você precisa fazer, tá? Isso só faz parte do processo. Exatamente, até as pessoas têm que ter em mente também que o banner não é a única forma de eu descobrir a versão de uma aplicação. O próprio código da estrutura que está sendo disponibilizada, as interações, tudo isso permite eu descobrir a versão. Mensagem de erro. Header do HTTP, tudo vai trazer, em algum momento vai expor o que é a tecnologia, não tem como você fugir de esconder, né? Isso. O Felipe Messias, ele perguntou qual foi o bypass mais trabalhoso que você já fez aí mais trabalhoso? Não ter tido um filho ainda? Nossa, isso daí é um bom bypass, né? Não sei, cara, não sei explicar, não. Talvez seja esse da Sony aí. Não. Os bypass bypass de MSI aí geralmente é complicado, né? Até bypass de SLR em buffer overflow, tem vários bypass que são bem complexos, né? Você dá um bypass num AF não é tão complexo quanto você dá bypass num EDR, por exemplo. Vai passar um CEP, um Carbon Black, um Cortex, né? Enfim, você vai passar um EDR é mais difícil porque, por exemplo, o EDR trabalha com heurística, né? Então, se você vai fazer um ataque de buffer overflow, por exemplo, na hora que você vai fazer o jump lá do registrador, fazer o jump SP lá, por exemplo, esse EDR ele vai identificar, né, a tempo de execução que aquilo é malicioso e vai parar aquilo, né, a nível de antes de executar. Então, para você fazer esse tipo de bypass, você tem que entender, né, o mecanismo como ele funciona. Sei lá, você vai fazer uma exfiltração de dados em um ambiente que está extremamente up-to-date, tá tudo, tem um monte de ferramenta ali, tem SOAR, os caras estão monitorando. Para você exfiltrar aquele dado ali, é um bypass extremamente complicado. Então, você botou um C2 para rodar.
você não vai fazer, tipo, pra você ser OPSEC safe, você não vai, tipo, abrir uma conexão reversa com uma máquina e ficar streamando ali tráfego, né, TCP. Você vai fazer aquela máquina de forma assíncrona, mandar de tempo em tempo para você, né, payloads com informações que você está filtrando. Isso é extremamente complexo, é muito mais complexo do que você poupar um alert, né, numa aplicação web. Então, o bypass é uma parada que eu não sou especialista em bypass, né? Eu só trouxe esse tema aqui pra gente ter uma conversa aí sobre assuntos relacionados, né, a explorações web, mas é uma coisa que a gente vai ter que estudar, sempre estudar. E nunca vai ter a receita de... Até porque, né, a gente precisa saber fazer bypass em sistemas legados, em sistemas novos. Poxa, é uma infinidade, não tem como estudar em tudo, né? Tem que estar sempre se atualizando. Exatamente. O Diogo Navarro, ele fez uma pergunta aqui, não é sobre bypass, mas é sobre quais as desvantagens e as vantagens de um pentest, de um red team. Mas vamos colocar nesse aspecto aí, dentro de um red team, dentro de um pentest, onde você utilizou mais bypass, né? Tá, legal. Com relação aí ao que ele perguntou, né, de qual que é a vantagem, né? Às vezes o pessoal pensa assim, pô, só ter uma defesa cibernética é o suficiente, né? Só que a defesa cibernética pode implementar, por exemplo, o filtro do alert lá e achar que não tá mais vulnerável ao XSS, que nem a gente falou na palestra. Só que daí cabe ao pentester chegar lá e tentar fazer o XSS funcionar de outra forma, né? Claro que eu tô dando exemplo de XSS, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Não me levem ao pé da letra. Mas com relação à exploração, cabe ao pentester descobrir como burlar, né, o que foi criado como defesa. Então, uma coisa complementa a outra. Então, com relação aí ao bypass, né, no pentest, eu vejo o bypass como uma coisa do dia a dia. Porque se você não tiver a mentalidade de bypass by default, né, você não vai conseguir fazer um bom pentest, porque você vai testar só o básico e os hackers vão além do básico, né? O cara que tá lá... Pense assim, ó, a gente como profissional de segurança, a gente tem das 8 às 6 para proteger o ambiente. O cara que tá lá do lado de lá querendo hackear a gente, ele tem o tempo inteiro livre a hora que ele quiser e ele não tá preocupado com bater ponto, com outras coisas que ele tem pra fazer. Ele tá preocupado só em onar a parada. Então, tipo, ele não vai fazer um alert 1 lá pra despolpar o XSS, entendeu? Ele vai tentar de outro jeito. Então, essa é a importância da gente ter essa mentalidade. Pensar exatamente igual, né, o nosso invasor, pra gente conseguir deixar o ambiente cada vez mais seguro e mais protegido. Como também ninguém colocou mais uma pergunta ali, eu vou deixar uma para encerrar, que também foi feita. Você consegue recomendar para a galera alguma certificação, algum curso, ou então algum material de estudo, algum livro, que possa fazer eles se aperfeiçoarem aí dentro dessa atividade de bypass? Sim. Inclusive, essa certificação que eu vou falar para vocês, eu estou no processo de tirar essa certificação, eu estou fazendo ainda a parte de labs lá, minha prova é em setembro, mas o EWPTX da e-learning são 14 dias de prova, são 7 dias de prova prática e 7 dias de prova de elaboração de relatório, né? E na prova você tem que dar bypass, você tem que fazer evasion, tem que fazer filtration, então é bem mais complexo do que simplesmente fazer a exploração ali dos ambientes web, né? É bem parecido com a SWE da Offensive Security, só que a SWE são 48 horas de prova, né? Eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil. A próxima que eu vou fazer é o SWE, então depois eu vou conseguir dizer para vocês. Acompanhem no meu canal do YouTube lá, que toda a certificação que eu tô tirando, eu tô postando vídeo lá, né, de como que é a prova, como que estuda e tal. Então essa semana aí vai sair mais uma, que eu não vou contar agora para não dar spoiler, então apareça lá. Se inscrevam no canal lá, inclusive se inscrevam no canal da WASP aqui também, tamo juntos. Com relação à certificação, tá? Tem um flowchart, né? Se alguém puder mandar, por favor, ali no chat, o pessoal aí do Beco já tá cansado de receber esse flowchart. Esse flowchart, ele mostra ali para onde você pode seguir com relação às certificações. Então, por exemplo, se eu te recomendar fazer um OZEP lá da Offensive Security, tem um monte de coisa de bypass lá. Só que é bypass relacionado à operação, né, de Red Team e Adversary Emulation. Não tem muita coisa de bypass web. Pô, você quer se especializar em web? Então segue para o SWE, segue para EWPTX, são certificações específicas, né, para web. Então eu ainda não posso falar sobre a prova, porque eu não fiz a prova ainda, né, eu posso falar sobre o material oficial da INE, que eu contratei o Mini Prime lá, não ganho nada para fazer propaganda, mas é muito legal o material para estudar. Então, já que estou fazendo propaganda aqui, vamos falar dos caras aqui do Brasil também, né? Você pega o pessoal da GoHack, né? Tem uns cursos muito legais do Manuel T lá, que explica bastante aí sobre a parte de exploração web. Tem vários caras aqui no Brasil que são referências, né? Peguei o João Matos, por exemplo, é referência em web também. Pô, só aquela palestra dele lá da H2HC lá, que mostra lá os sinkholes, lá como é que ele chegou na serialização insegura lá no JBoss, lá já é uma aula, sabe? Então,
tem uma galera aí que é referência aqui no Brasil, que vocês podem ir atrás dos caras aí, que é sucesso. Oh, exatamente, aí, ó, citou o pessoal aqui, o pessoal que eu conheço. O Ulisses também tá lá na... Pô, o Ulisses também, na pô. Go Hacking. Pô, Verdade. o pessoal lá é fera demais, traz conteúdo avançado. O Ulisses faz parte do Bacon lá também, Vai. né? É membro Aí, do ó. Hacking também, pô. Isso aí. Exatamente. Inclusive, acho que não lembro que dia que é, acho que é dia 4 ou dia 1º, o Ulisses vai mandar uma palestra lá no evento da FIAP lá que vai rolar. Compareçam lá também, que vai ser da hora, hein? Tá representando o Beco lá nas palestras lá. Cola lá, galera. Verdade, que legal, a galera aí elogiou bastante sua palestra. Um tema muito interessante. Cara, muito obrigado mesmo por ter colaborado com a gente aqui do ACE Brasília. Nosso Valeu. objetivo é levar o conhecimento, a gente não ganha nada com isso, Sim. né? Financeiramente, nada com isso. Mas o networking é conhecer pessoas como você, conhecer outras pessoas que vão palestrar ainda com a gente aqui. Nossa, isso vale mais que dinheiro. É pra gente, montar um perfil profissional legal, trazer essa galera para poder palestrar, agregar realmente algum valor, não ser só mais um profissional, né? Isso também é importante. Não só a parte, né, de profissional da coisa, mas a parte de comunidade, né? Porque assim, a gente sempre precisa aprender alguma coisa com alguém. Então, se a gente não apresentar um pouquinho do que a gente sabe para quem precisa entender sobre aquilo também, não vai ter material para as pessoas se ajudarem. Então, prover isso para a comunidade é muito importante, né? A gente trazer conteúdo aqui, produzir conteúdo. Então, é muito legal aí o trabalho, né, dos chapters da UASP, onde a gente se junta aí para fazer essas talks, né? Trocar essas ideias. Então, eu acho isso muito legal. Incentivo vocês todos aí também que palestrem, que façam materiais, que produzam artigos, né? Que a UASP é aberta aí para todo mundo. Tá certo? A comunidade. Muito obrigado, Vitor de Queiroz, pela sua palestra. Foi Valeu. muito bom. Estamos juntos aqui. Precisou da gente só falar, tiver alguém aí para recomendar um conteúdo bacana novo, estamos abertos aí a poder fazer novas palestras, novas demonstrações. Quem quiser submeter palestra aí também, manda mensagem aí pro pessoal da UASP. Pode aí, submeter, sim. que a galera libera aí. Com certeza. Valeu, pessoal. Obrigadão, até a próxima. Tá certo, pessoal. Muito obrigado.